nós observamos aqui claramente, pelo relato linear de Lucas, que o corpo governante ele prefere não considerar essa hipótese ou esse relato como verdadeiro, como fidedigno. Por quê? Porque eles não consideram a hipótese de Judas ter permanecido no recinto quando Jesus instituiu a refeição noturna do Senhor. Mas pelo relato de Lucas foi isso que aconteceu. Ora, o que será que nós devemos fazer nesse caso? Devemos então fazer uma montagem, assim como o corpo governante fez, de contextos de evangelhos diferentes e instituir uma sequência lógica que nos pareça lógica ou nos favoreça, ou favoreça alguma doutrina particular? Ou devemos aceitar o relato linear que a Bíblia nos dá por meio do Evangelho de Lucas? É muito sério quando eu digo isso, quando eu faço essa pergunta para você. Por quê? Porque o próprio corpo governante, olha o que ele diz aqui a respeito de Lucas e dos seus escritos. Se você pegar a obra Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa, na página 187, ali você vê a análise do livro bíblico de número 42, que é o Evangelho de Lucas. E olha só como o corpo governante enfatiza a exatidão dos escritos de Lucas. Logo no primeiro parágrafo, diz que a sua narrativa é tanto exata como cheia de ardor e sentimento. Nos versículos iniciais ele diz: também eu, tendo pesquisado todas as coisas com exatidão, desde o início, resolvi escrevê-los para ti em ordem lógica. Palavras extraídas ali do capítulo 1, logo do iniciozinho do Evangelho de Lucas. E eles ainda dizem no finalzinho do parágrafo: a sua apresentação pormenorizada e meticulosa confirma plenamente esta afirmação. No parágrafo 2, eles dizem também a respeito de Lucas: a sua boa linguagem e seu vocabulário extenso, mais amplo que o dos escritores dos outros 3 evangelhos somados, tornam possível uma consideração meticulosa e completa do seu assunto vital. Se você virar a página 188, lá no final do parágrafo 5, o corpo governante ainda diz mais: podemos ter certeza de que ele, Lucas, esgotaria todos os meios para reunir pormenores fidedignos. Muito bem. No parágrafo 6, eles também afirmam: ao dar a seu relato um atrativo universal, remonta a genealogia de Jesus até Adão, filho de Deus, e não só até Abraão, como faz Mateus ao escrever especialmente para os judeus. Ou seja, aqui eles até enchem mais ainda a bola de Lucas, né? Que ele foi mais meticuloso, ele fez uma pesquisa mais profunda e até no que diz respeito à genealogia de Jesus, ele foi muito preciso, indo até Adão. No parágrafo 7, o corpo governante diz mais. Diz assim no início: em todo o seu livro, Lucas se revela notável narrador, sendo os seus relatos bem organizados e exatos. Estas qualidades de exatidão e fidelidade nos escritos de Lucas são forte prova de sua autenticidade. E no parágrafo 8, eles citam até uma fonte secular e afirmam o seguinte: não podemos deixar de concordar com o comentarista que diz: é um dos testes mais escrutinadores do senso histórico de Lucas, que ele sempre consegue perfeita precisão. Perceberam? O próprio corpo governante, a própria liderança eclesiástica das Testemunhas de Jeová, enche a bola de Lucas. E nós concordamos plenamente com isso. Realmente, tudo isso que eles escreveram aqui a respeito de Lucas, dos seus escritos, da exatidão, da forma cabal, meticulosa, ordem lógica, como ele mesmo afirma no início do seu evangelho, tudo isso nós concordamos. Nós só não conseguimos concordar pelo bom senso, pelo bom critério, pela razoabilidade e pelo raciocínio lógico, que Lucas foi meticuloso, escreveu em ordem lógica, tudo perfeito, uma pesquisa ampla e exata,
em todo o seu evangelho, menos no relato do capítulo 22, com relação àquela noite de 14 de Nisan, em que Jesus instituiu a refeição noturna do Senhor. Porque ali Lucas, evidentemente, pelo corpo governante, ele deve ter tido um lapso de memória, ele deve ter trocado as bolas, talvez a inspiração do Espírito Santo ali não funcionou muito bem, o Espírito Santo deu uma cochilada e Lucas então se enrolou e trocou a ordem das coisas, porque não é possível, como é que pode ele escrever então que Judas, mostrar que Judas estava presente na refeição noturna do Senhor, porque depois da instituição da refeição noturna, Jesus diz que a mão do que o trairia estava com ele à mesa. Como é que pode um negócio desse? Então é melhor fazer a montagem dos outros contextos de evangelhos diferentes para chegar à conclusão que o corpo governante chega. Isto se torna ainda mais estranho e surpreendente quando nós confirmamos a contradição lendo o que o corpo governante, a liderança das Testemunhas de Jeová, escreveu ali na obra Estudo Perspicaz das Escrituras, agora no volume 2, na página 618, quando eles falam ali a respeito de Judas Iscariotes. Então, repetindo, Estudo Perspicaz, volume 2, página 618, você vai ler assim o seguinte parágrafo ali. Dizem eles: Judas deixou imediatamente o grupo. Uma comparação entre Mateus 26, do 20 ao 29, e João 13, do 21 ao 30, indica que ele partiu antes de Jesus instituir a refeição noturna do Senhor. A apresentação deste incidente por Lucas evidentemente não segue uma estrita ordem cronológica, porque Judas definitivamente já havia partido quando Jesus elogiou o grupo por ter ficado com ele. Isto não se ajustaria a Judas, nem teria ele sido incluído no pacto para um reino. Eu forcei a ênfase propositalmente em algumas palavras, em algumas expressões utilizadas aqui pela liderança das Testemunhas de Jeová, para mostrar para você que há um intuito por trás disso. Essas palavras não foram colocadas aqui gratuitamente. Então, quando eles dizem que Judas deixou imediatamente o grupo, que a comparação entre os textos daqueles evangelhos diferentes indica que ele partiu antes. Depois eles dizem que a apresentação do incidente por Lucas evidentemente não segue uma estrita ordem cronológica, porque Judas definitivamente já havia partido. Quando eles dão essa ênfase e colocam essa fraseologia, o objetivo deles é justamente induzir o leitor, incutir firmemente na mente do leitor, do estudo perspicaz das Escrituras, a sua interpretação particular e sectária desses eventos e do significado deles.